Bem-vindos a mais um episódio do A Flor da Pele podcast, comigo, a sua host, Layara de Assis. Gente, eu tô tão feliz hoje, não vou puxar o saco, prometo, mas a minha felicidade de trazer esse convidado hoje é porque é uma pessoa... Eita, já começamos aqui ao vivo com vídeo cacetados, não tem problema, é assim mesmo, não temos cortes. Minha felicidade de trazer esse convidado aqui hoje, em primeiro lugar, porque ele se tornou um colega há pouco tempo, de oratória também, vocês têm visto aí que eu tenho trazido os coleguinhas aqui, é um grande prazer tê-los aqui. A gente tem caminhado juntos, aprendido muito nessa jornada, mas é uma pessoa que eu já ouvi, é que nem caviar. Eu já conhecia de ouvir falar e, de fato, ele é uma pessoa bombada aqui na cidade, na região, e eu já o admirava, ele não sabia da minha existência e hoje eu tenho a oportunidade de conviver com ele em sala de aula e o grande prazer e honra de tê-lo aqui hoje como um convidado. É o Gilson Bittencourt. Uau. Eu vou apresentar ele brevemente e depois você pode complementar, tá bom? Gilson, ele é cabeleireiro há mais de 20 anos, é um embaixador de uma grande marca nacional de cosméticos profissionais. Já viajou esse Brasilzão e também fora do Brasil, ministrando palestras, cursos, através da sua arte, do seu conhecimento e através dessa marca. Ele é casado com uma artista também, outra cabeleireira, que é a Glaida, e agora se tornou educadora, além de um aprendiz de oratória, né? E a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pelo seu convite, pela sua vinda aqui, por aceitar meu convite. Você tá doido. E obrigada também por essa lindeza aqui, ó. Aí, ó. Convidado que traz flores. De que você me chamou na hora que eu cheguei e te entreguei as flores? Que você é um gentleman. Gentleman. É isso, pessoal. Então, Layara, eu fiquei até meio, vermelhinho. Gente, ele é chorão, tá? Ele é chorão, ele chora em todas as aulas. Tem coisas que a gente não pode contar. Mas bora lá. Eu realmente me sinto lisonjeado de estar aqui hoje. A Layara, ela é uma pessoa encantadora, uma pessoa super simpática. Eu lembro até de alguns casos, assim, que quando eu estava lá na frente, fazendo a minha apresentação no curso de oratório, porque parece que a gente volta a ser criança, né? Sim. A gente volta a ser criança, parece que a gente esquece tudo que a gente aprendeu no mundo e ali no curso de oratória. Eu não sei se é porque eu me entreguei muito, sabe? Era muito importante para mim. Mas eu lembro de situações assim que eu olhava para ela, estava lá no palco ali, sofrendo ali para fazer as técnicas certinho, eu olhava para ela e ela motivava. Então isso acabou criando uma conexão legal. Então a gente meio que se ajuda, né, no curso de oratória. Sim. É uma médica incrível, que eu tive o privilégio de conhecer também, vejo seus trabalhos através da rede social, eu acho sensacional. Obrigada. Sonhadora, tá certo? Muito. Sonhadora, mas não só sonha, corre atrás. Então eu me identifiquei muito com isso. Eu sou exatamente isso. Eu nasci de uma família muito simples, mas eu vou deixar você continuar a entrevista. Você é nascido... Eu sou de Coronel Fabriciano, você acredita? Mesmo? Nasci em Coronel Fabriciano e logo em seguida eu fui morar com a irmã em Belo Horizonte, que é muito comum isso em família mais humilde, dos irmãos irem morar com as irmãs mais velhas, parece que é meio que para dividir a dificuldade e tal. E a minha irmã era cabeleireira. E foi aí que eu conheci a profissão. Olha, quando eu pensei em te convidar, Gilson, eu pensei num tema que espero que faça sentido para a nossa conversa aqui. Vai ser o tema base que vai nos guiar. Porque já falei ali, extenso currículo, né, desse garoto. Realmente ele tem uma presença muito, muito importante, que agrega valor, mas você está há tantos anos no mercado, tem já uma autoridade, um nome, não só em Coronel Fabriciano, mas regional e nacional, mas muitos profissionais que se mantêm apegados à técnica e ao seu brilhantismo do executar, eles ficam parados no tempo. E o que eu queria conversar aqui nessa nossa mesa de hoje é justamente como você tem feito para se reinventar. E eu vejo isso em você. Você transparece jovialidade, ânimo, enfim, você está sempre inspirado e querendo buscar coisas novas. É isso que você me traz. Eu acho que sonhar, como é de graça, eu sempre sonho grande, sabe? Não tem que pagar para sonhar. Então eu sempre sonhei muito grande, assim. E realmente isso de ser do interior, que antes era para ser algo que me limitava, né? Na verdade se tornou um desafio. E a dona da Trans,
da empresa que me contratou, ela via exatamente essa referência de ser um cabeleireiro do interior, mas que queria conquistar o Brasil. Então, ela meio que me deu uma força nisso. E é exatamente o que eu queria. Eu não queria que onde eu iniciei, onde eu estava, fosse algo que me limitava. Então, o que eu comecei a fazer? Eu entendi que eu precisava de vencer um degrau de cada vez. Então, primeiro eu procurei fazer com excelência, né, aquilo que eu escolhi para minha vida, que era mexer com o cabelo. Depois eu quis ganhar o respeito das pessoas, né, regionais ali. E depois eu procurei entender como que eu iria fazer para conseguir visibilidade, conseguir popularidade em nível nacional. Então repete isso para mim, que você já está me dando 3 lições valiosíssimas aqui de como uma pessoa, na sua carreira ou fora da carreira mesmo, pode alcançar o sucesso. Então, a nossa profissão ela é uma profissão que, se você for analisar assim, por um contexto geral, ela realmente se limita só a um público pequeno, né? Público nichado, é um público só regional ali. Uhum. Só que eu sabia que se eu fizesse com que o meu trabalho fosse referência, fosse algo diferente, algo meu, algo com a minha identidade, eu poderia despertar a curiosidade de outras pessoas, né, distantes, e eu sabia que eu já entendi muito cedo que mulher não mede esforço quando ela quer algo que é importante para ela. Então eu sei o quanto o cabelo é importante na vida de uma mulher. Então eu procurei ser bom, eu procurei ser muito bom no que eu fazia e procurei ter minha própria identidade, né? E com isso eu percebi que não só no meu bairro, mas começou a expandir assim, cidade, sabe? Aí quando eu atendi a primeira cliente de fora da minha cidade, que ela veio de fora para fazer cabelo comigo, aquilo virou a chave, sabe? Eu falei assim, cara, dá certo. E aí com os recursos que eu tinha na época, o que eu precisava de fazer? Eu precisava de ser visto. E para me ser visto, o que eu precisava de fazer? Primeiro, além de investir no meu conhecimento ser bom, eu precisava de aparecer em revistas, é o que eu tinha na época. Então eu comecei a investir, eu acho que eu fui um dos únicos na época da minha região, a investir em revistas, investir em publicidade, que era o recurso que a gente tinha. Daqui da região? E daqui da região. E logo em seguida veio a rede social, né, amigo? Você fundou a rede social. Você quer algo mais forte, assim, para expandir, para trazer popularidade para gente do que rede social? É rápido, é grátis, né? Vamos dizer assim. Antigamente era mais, né? Hoje é um pouco mais limitado. Mas é grátis. E foi onde eu comecei a investir minhas forças, assim. Comecei a colocar muita energia. Existia um limitador, né? Porque eu precisava de sobreviver. Então eu precisava de fazer da minha profissão uma fonte de renda. Mas eu sempre que eu pude, assim, nos momentos, eu investia também na minha visibilidade, na minha popularidade, com os recursos que tinha na época. Gilson, já estou maravilhada assim, com essa sua primeira fala e estou fazendo uns raciocínios aqui, olha só. Você me contou 3 pilares para alcançar o sucesso. Uau! Ao conquistar excelência no que faz. Exatamente. Segundo passo, autoridade. Micro-região, macro-região. Sim. E terceiro passo, visibilidade. Você acha que muita gente afunda ou, enfim, se frustra porque inverte os polos desses pilares? Eu acho que sim. Na verdade... Ainda mais hoje, nessa era das redes sociais, as pessoas têm buscado muito a visibilidade. A visibilidade. Eu acho que, na verdade, é como se você estivesse pulando etapas, né? Eu acho que... Você lembra que eu falei que eu me preocupava com a minha sobrevivência, né? Eu precisava de sobreviver. Então, para mim sobreviver, o que eu precisava de fazer? Eu precisava de ter uma estabilidade como empresário. Né? Eu precisava de ter estabilidade no meu próprio negócio. E, principalmente, cativar a credibilidade das minhas clientes. Né? Eu precisava de ser um profissional, primeiro, com credibilidade. Então, assim, eu já estava preparado para qualquer coisa que viesse depois. Então, a popularidade... Quando você já tem a sua credibilidade sólida ali e quando você depois começa a investir na sua popularidade, começa a vir outras oportunidades. Na sua popularidade, isso. Começa a vir outras oportunidades. Por exemplo, a Trans, né? Na parte através da minha credibilidade regional, ela viu como uma base de crescimento regional ali e me contratou, mas me contratou por causa daquela credibilidade que eu tinha. Quando o profissional investe só em popularidade, começa a vir as oportunidades, mas aí começa a existir frustração. Por exemplo, imagina se eu invisto muito na minha popularidade, uma grande marca deposita confiança em mim, me contrata, né, para me criar essa formação, esse crescimento regional ali, né, através da minha formação de opinião, e aí não tem.
não vai acontecer, porque eu não tenho credibilidade. Você não tem Eu não tenho conteúdo. popularidade, exatamente. E outra coisa é com a própria cliente. Eu acho um pouco frustrante para uma cliente ver você faz todo aquele investimento, por exemplo, imagina um profissional, um cabeleireiro que investe muito em modelos e faz aquele post maravilhoso e atrai a mulher, atrai a cliente. É igual aquela árvore frutífera bonita, você posta aquela árvore frutífera bonita e quando você vai provar do fruto, é aquele fruto amargo. Então, quando a cliente vai até esse profissional, ele não tem base real, porque ele pulou etapas. Então, ele não tem base técnica real para superar a expectativa daquele cliente. Então, para mim, e acaba virando uma frustração. Então, para mim, eu acho que você investir em popularidade antes de credibilidade é você pular etapas. E pular etapas sempre vai ser um problema. Lá na frente sempre vai trazer um problema. Então, eu acho que é mais ou menos por isso, assim. E quando você começou a sua carreira lá ao lado da sua irmã, imagino eu, Sim. quando que você teve esse estalo de perceber, eu sou bom nesse negócio? Nossa, lembra disso? Nossa, demais, demais, demais. Eu nunca esqueço. Na verdade, lembra que eu te falei que eu era muito sonhador? Sempre fui. Não sei nem por quê. Eu acho que Deus, quando ele tem um propósito na vida da gente, ele coloca um sonho, né? E muitas pessoas às vezes não valorizam isso, mas eu acho que eu soube valorizar. Então eu sabia dentro de mim que eu conseguiria vencer na vida. E então eu ficava atento o tempo todo. E quando eu fui morar com a minha irmã, eu ia pro salão dela porque era o recurso que eu tinha depois da escola, né? Tudo era muito difícil então ir pro salão dela era uma forma de depois eu chegar em casa, porque ela me levava para casa. Então, o que acontece? Quando eu cheguei, era um salão escola, esqueci de falar isso, era um salão escola. Então, quando eu cheguei um certo dia lá, tinha muito modelo, né? As pessoas pagavam baratinho para ser modelo dos alunos, isso. Era uma forma de atrair, né, os alunos para ter sempre rotatividade ali de modelos para os alunos. E aí tinha muito modelo, mas tinha pouco profissional. Ela tinha pouco aluno. E aí ela precisava de liberar aquela demanda excessiva que estava ali. Ela me perguntou, Gilson, tem como você passar a máquina no cabelo de um rapaz? Eu lembro até do rosto do cara, sabe? Aí eu falei, claro, claro. E foi divertido, era uma criança, tinha 12, 13 anos no máximo. E aí, eu passando a máquina no cabelo dele, eu percebi que eu tinha desenvoltura. E na verdade, pelas pessoas ao redor ali ficar, nossa, ele é tão novinho, ele faz tão bem. Inclusive, nesse dia, alguns alunos ainda ficou me assistindo a passar a máquina no cabelo do cara, sabe? Aquilo eu acho que criou em mim uma sensação boa, e eu comecei a olhar de outra forma. E com o passado, aí o que aconteceu? Automaticamente eu me empolguei, toda vez que acabava a aula eu ia para o salão da minha irmã. Era algo divertido, se tornou algo Nessa época agradável. Tinha quantos anos? Uns 13, 12, Caramba. 13. Era muito novinho. Mas eu sempre fui muito precoce, assim. Eu já meio que já era bem sonhador, já começava a pensar no que eu ia fazer para ter sucesso na vida. E aí, comecei a fazer outros serviços, cabelo feminino, tintura e tal, como diversão, cara. Muitos amigos meus na época de escola iam para outros lugares, para praça, andar de bicicleta, e eu gostava de ir pro salão. Isso é bem real. E um dia, folheando uma revista, inclusive depois eu quero te contar essa outra história. Você vai entender porque que eu sou chorão. Eu abrindo a revista e eu vi um profissional no palco. Na época, era essas revistas de banca, mesmo minha irmã, ela sempre, antes de ir pro salão, ela passava na banca e comprava uma revista e levava pro salão para os clientes ficarem folheando ali. E aí, numa dessas revistas, eu abrindo a revista, eu vi um profissional no palco. Era tudo muito lindo, ele bem vestido, sabe, assim, tudo muito lindo. E aquilo me chamou a atenção e que despertou em mim um sonho. Falou, cara, eu quero ser mais ou menos igual esse cara. Eu quero chegar... Nossa, essa profissão é massa. Sabe aquelas ideias assim? E aí eu comecei a investir. Tal, comecei a dedicar. E com 15 anos de idade, eu comecei a ganhar dinheiro. Né? Porque o que acontece quando você começa a agregar muito na vida das pessoas? As pessoas têm a necessidade de recompensar. Não é assim? Se você faz algo na vida de alguém, é natural que aquilo reverte em resultado. E aí eu comecei a receber pelo meu trabalho, e aí virou uma profissão. Mas virou uma profissão muito sólida. Assim, algo que... Você nunca foi outra coisa a não ser cabeleireiro? Nada, Uau. nada. Ficou muito sólido, muito firme no meu coração. Eu sabia que eu precisava de estar ali. Inclusive, com um pouco mais de idade, eu já tinha capacidade de fazer qualquer faculdade que eu quisesse. Porque como eu comecei muito novo,
Com 21 anos de idade, por exemplo, eu já tinha minha casa, já tinha carro, já tinha resultado, né, dos meus trabalhos, e com isso eu poderia ter investido em outra profissão. Igual, por exemplo, eu tenho um irmão que ele é advogado, ele começou como cabeleireiro, mas ele usou só como base para fazer uma faculdade. Mas eu não eu queria ser cabeleireiro. Então, toda a grana que eu investia, que inclusive era muito caro, eu investia para me aperfeiçoar como cabeleireiro. Ou Então, seja, acho que você foi foi se capacitando, muito. reinvestindo na sua eu presa. Exatamente, porque eu entendia, eu percebi que as pessoas me respeitavam pelos meus resultados. Você tá me entendendo? Eu lembro de casos assim, de estar triste, chorando, e eu percebi que ninguém via me acudir. Mas quando eu tinha um resultado muito incrível, independente dos meus sentimentos, eu percebi que tinha muitas pessoas ao meu redor. Então, como eu percebi que era assim, eu comecei a dedicar e ser cada vez melhor para ter a atenção das pessoas, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Nossa, você teve essa percepção Muito muito jovem, jovem. né? Muito. Isso para mim isso é um ponto alto de maturidade, sabia? De inteligência emocional que o ser humano pode alcançar, que ele precisa ter, na verdade. É o famoso não sangre em tanque de tubarões, né? Ô, Layara, eu juro pra você que eu percebi que foi novo, mas eu não sei se foi eu falo como privilégio, né? Que eu tem uma moça que eu vejo muitos vídeos dela, até fiz um curso dela, chama professora Selena, ela é mestre em filosofia e eu vejo muitos vídeos dela e ela fala de problema como se fosse algo bom. Tipo assim, alguns problemas acontecem na vida da gente como se fosse algo bom. E eu me prendi muito àquilo porque eu já entendi aquilo mais cedo. Eu não sei se é porque eu tive o privilégio de ter passado por muitos problemas quando era novo. E esses problemas, eu percebi que cada vez que eu superava eles, eu crescia mais. E é verdade. Então, assim, eu tinha duas opções. Ou eu recuava, né, e me vitimizava, ou eu corria atrás ali para resolver aquele problema. E toda vez que eu resolvia, superava, na verdade, eu percebi que eu crescia mais. Então, eu percebi isso muito novo, bem novo. E então, assim, como eu percebi isso novo, eu não me importava com os problemas, entendeu? Eles vinham, eu entendia como eu iria superá-los. Eu falo de problema rotineiro mesmo, até falta de grana, ou às vezes ir morar com a irmã e ter problema com o cunhado, sabe? E aí eu tinha que sair dali, aquilo era um problema. E com que idade que você saiu da casa dela? Olha que loucura. Eu vou te falar, vai parecer loucura, mas dos 13 aos 15 anos, mais ou menos, eu posso estar errando muito pouco em datas, foi um prazo muito curto, eu já me capacitei. Então foi você lembra que eu comentei que aos 15 anos, eu acho, aos 16, no máximo 17, eu já estava ganhando dinheiro. Foi porque eu saí do salão dela, voltei para minha cidade, né, em Coronel Fabriciano, e então já tinha armas, né, já estava preparado. E aí você foi trabalhar para alguém? Exatamente. Eu já estava preparado, eu já tinha um norte, eu já tinha uma base. Então eu fui trabalhar para alguém, eu procurei, né, um trabalho. Gilceia é o nome dela. Abraço para Gilceia. Importante isso, gratidão. Muito, muito. Eu tenho muita gratidão. Por todas as pessoas que passaram na minha história, eu tenho muita gratidão. E aí foi onde eu comecei a dedicar como profissional. Então eu voltei, saí da casa da minha irmã, aos 15, no máximo 17 anos eu comecei a trabalhar. E a partir daí eu não parei mais. Enquanto eu falo com você, eu vou anotando umas coisas aqui, porque nosso bate-papo já está sendo explosivo na minha mente. Que bom. Não sei se vai ser polêmico as coisas que eu quero te perguntar, mas, por exemplo, trabalhar com família é um assunto muito complexo, né? Eu não quero entrar em pormenores, mas, em geral, a gente ouve e eu acredito que você só pode trabalhar com quem você pode demitir. Em geral, parente você não pode demitir. Nossa, achei legal isso. E aí? Então. O que você pensa sobre isso hoje? Sei que você não quero me adiantar a pauta casamento, mas sei que você vive esse contexto familiar dentro do trabalho. Acho que a vida inteira, né? E aí, de antemão, só fazer um comentário. Achei muito interessante quando você volta para o interior, para a sua origem, para suas raízes, você não volta querendo começar a abrir uma barbearia, uma lojinha, arregaçar os pulsos e falar, não, eu sou bom, eu domino, eu sei fazer. Você teve a humildade de trabalhar para alguém. Eu acho isso de uma inteligência absurda. Eu vejo na classe médica hoje um perfil, é interessante isso, um perfil
que os caras, eles trabalham de segunda a sexta-feira dando plantão, de baixa, média complexidade, muitas vezes no interior, para fazer um dinheiro fixo para vir no final de semana atender na cidade dele num consultório, dia de sábado, para manter a imagem de um consultório. Sim. E o auge de muitos médicos do interior é ter o próprio consultório. E aí fica naquela corrida, naquela disputa que a cidade é uma cidade ali entre 80, 250 mil habitantes e todo mundo quer ter o seu consultório onde não cabe isso. Então, muitas vezes eu penso que essa união, essa aproximação, isso principalmente no início da carreira, isso é de uma inteligência absoluta, porque a gente se apoia nas pessoas, sem sugar, mas assim, se apoiando, e a partir do momento que você sentir tranquilidade, confiança, que você conquistar o seu próprio espaço, você voa voos maiores. Com certeza. Né? Então, eu converso muito isso com meus funcionários hoje, lá no salão. Eu não sei se, igual eu te falei, eu sinto que Deus me deu um propósito e talvez toda a honra seja dele, né? Eu não vou dizer que seja só inteligência emocional, mas assim, realmente eu percebi que entra muito nessa questão de pular etapas, né? Você falou dos médicos, a pessoa querer ter o seu próprio negócio antes de antes de ser a hora, eu acho que isso acaba pulando etapa. Então, assim, quando eu voltei para minha cidade, eu entendia que ninguém me conhecia. Eu poderia ser o melhor cabeleireiro do mundo, mas poderia ter as melhores técnicas, mas ninguém me conhecia. E eu precisava de maximizar meu crescimento, eu precisava de crescer rápido, né? Igual eu te falei, eu não tinha como sobreviver. Né? Eu sempre falo com as pessoas nos eventos que quando você está subindo uma escada e se você tiver o primeiro obstáculo, por exemplo, tiver faltando um degrau, por exemplo, se você sabe que ali tem um chão, né, que te traz segurança, e você começa a recuar. Muitas pessoas fazem isso. Agora, se você não sabe que tem um chão ali, na verdade não existe um chão ali, você precisa de pular, você precisa de continuar subindo. Então, você tem que arrumar um jeito de pular, de qualquer forma, aquele obstáculo, aquela dificuldade que vai acontecer ali. Então, eu precisava de sobreviver. Então, eu precisava de acelerar quanto mais rápido eu conseguir ganhar dinheiro, eu estabilizar. Para mim, era importante até por uma questão de sobrevivência mesmo. E eu sempre carreguei uma responsabilidade, além de cuidar de mim, eu cuido do meu pai, cuido da minha mãe, né, até hoje. Então, o que acontece? Ninguém me conhecia. Eu também tinha recurso suficiente para montar um grande salão dentro da capacidade que eu sabia que eu tinha. Né? Por exemplo, você é um motorista incrível e você vai entrar numa corrida com um Fusca, não faz sentido. Você precisa de ter um carro potente o quanto que você, né, dentro dos seus conhecimentos ali. Então, eu sei que se eu entrasse num lugar já nichado, né, com um público que as pessoas sabem que é um bom salão, né, já existe uma clientela, já existe um público ali. Então, eu não precisava de criar esse público primeiro para depois eu começar a mostrar minha arte. Não, já existia um público ali. Então, você já tem um profissional consolidado, com um público já formado, nichado, dentro da linha de trabalho que eu sei que eu sou capaz de oferecer, é o que eu queria fazer. Eu já iria maximizar. Na verdade, eu iria acelerar o meu crescimento. Próximo nível. Né? Então, você acha que o momento ideal da pessoa ir pular o degrau, ir para o próximo nível, de ter o seu próprio negócio ou seguir carreira solo, seria quando ela já atingiu o máximo das possibilidades dentro daquele lugar? Seria isso? Primeiro tem um público, né? Primeiro tem um público. Por exemplo, eu vou iniciar, vamos supor que hoje eu fosse para São Paulo, por exemplo. Apesar de que eu tenho um mercado bom em São Paulo, graças a Deus, mas imagina que eu fosse um cabeleireiro muito bom, regional aqui, e que eu fosse hoje para São Paulo. Eu não tenho público. Não tenho ninguém. Ninguém me conhece. Então, eu poderia iniciar um projeto de publicidade, eu poderia montar um grande salão, competitivo até, porque lembra que eu te falei que a gente vai crescendo, então a gente quer trabalhar, por exemplo, dentro da sua área. Existe o seu nicho, o seu público é totalmente inchado. Você tem um público que consegue consumir o seu produto e tem um público que não vai conseguir consumir o seu produto, infelizmente. Então, o que acontece? Eu vou para São Paulo com essa base de atendimento. Então, eu posso fazer uma publicidade legal, posso montar um salão bacana, competitivo, e posso começar todo um trabalho ali, desenvolvendo um trabalho para atrair o público primeiro. Aí, depois que você atrai esse público, você precisa de manter esse público.
Correto? Então, o que acontece? Faz sentido eu perder coloca aí 10 anos de trabalho. Eu sempre falo que é 10 anos de trabalho para você conquistar um público. Começando ali degrau por degrau. Mesmo você acelerando aí com publicidade, atraindo um grande público para o seu espaço, mas ainda você precisa de provar que você é bom. Então, você ter realmente uma clientela sólida, uma clientela que realmente sustenta um salão, principalmente de grande porte, com um custo fixo alto, precisa ser um público grande. Então, se eu não tenho esse público, e eu vou ter todo esse investimento, todo esse sofrimento, esse investimento, né, de um grande espaço, investimento em publicidade, montar um grande espaço, por que eu não vou fazer parceria com alguém? As pessoas se ajudam, gente. Eu acho que assim, o grande problema é que muitas pessoas competem com quem deveria ser seu parceiro. É real. Eu tinha uma pergunta polêmica sobre isso também com você. Uhum. Mas vamos lá. Próxima pauta que eu quero entender, assim. Vou voltar um pouquinho na sua história. Você disse aí que você estava me contando que a sua irmã não tinha mão de obra qualificada, mas ela tinha muito cliente Sim. modelo. Hoje, com a sua visão de dono, de empresário, você acha que isso é um bom modelo de negócio, visto o tamanho da concorrência que a gente vive na área da beleza? Você fala em qual sentido? No sentido mesmo de como se diferenciar, como aumentar a rotatividade de clientela, você montar um salão escola ou uma clínica escola, qualquer coisa escola, para você trazer clientes de vários níveis, vários públicos, mas para aumentar a rotatividade. Você faria isso? Entrar no educacional para aumentar o fluxo do meu salão? Sim. Seria isso? É. Aí eu acho que quando você se torna educador, quando você se torna referência das pessoas, né? Sim? Por exemplo, para mim ser educador, eu tenho que ser inspiração do meu público, de muitos cabeleireiros. Então, e para você ser inspiração, você meio que já trilhou um caminho grande ali. Então, por exemplo, eu demorei muito a me divulgar como educador, exatamente porque existem alguns pilares que eu acho que é indispensável para você ser, por exemplo, embaixador de uma marca, por exemplo. Para mim, para você ser embaixador e para você subir no palco e ajudar a pegar na mão das pessoas e falar, olha, eu sei o caminho do sucesso, você precisa de realmente ter trilhado esse caminho, porque senão vai estar vendendo mentira, né? Você vai estar falando de algo que você não viveu. E quando você fala de algo que você não viveu, você não fala com propriedade. Então, por exemplo, eu queria ser um bom empresário, né? Eu queria ter uma empresa de sucesso. Eu queria ser um bom líder, né? Porque para mim crescer minha empresa, para mim ter muitos funcionários, muitas pessoas para me administrar, eu preciso ser um bom líder, né? Ser inspiração deles, né? Porque as pessoas só te seguem quando você é inspiração. E a partir dali eu começar a inspirar as outras pessoas. Então, quando para mim decidir ser educador, eu precisei primeiro de ter ajustado todos esses pontos. Então, na verdade, para mim deixar esses pontos ajustados, eu já precisava de um grande público. Você é metódico, Júlio? Demais. Tô vendo. Demais. Eu sou muito. Parece até que você planeja, né? Você faz assim mural da vida, alguma coisa, mural dos sonhos, aquela lista de sonhos no início do ano. Você faz algum projeto nesse sentido? Eu não faço. Eu preciso de colocar isso físico, né? Você materializa? Não, é muito dentro de mim. Assim, não, sua cabeça deve ficar assim a mil, precisa, né? Inclusive, por isso que eu preciso de organizar essas coisas. Assim, eu tava fazendo um PNL lá com o pessoal e eles me deram essa dica de fazer agenda e começar a escrever minhas ideias para me organizar. Até na minha comunicação, muitas vezes eu começo a falar, tem tanto conteúdo que eu começo a falar e aí começo a embolar e isso acaba ficando muito longo. Às vezes eu preciso fazer uma comunicação mais resumida, passar uma informação mais rápida e acaba que eu dou muita volta. Por isso que a gente estuda oratório. Exatamente. Mas aí o que acontece? Eu já precisava de deixar tudo isso organizado. Então, assim, eu não sei se hoje eu me divulgar como educador ou montar um salão escola ou algo do tipo, aumenta minha autoridade a ponto de despertar desejo nas clientes. Porque, assim, eu acho que são dois polos diferentes. Por exemplo, cliente, ela vem até o profissional por desejo. É a mesma coisa de você estar ali rolando o feed ali e ver uma bolsa bacana, aí você fica enlouquecido com aquela bolsa
E aí criou aquele desejo de ter aquela bolsa, e aí você começa a mover o mundo para conseguir adquirir. Então, a minha profissão é um pouco parecida com isso. Por isso que a gente tem que estar sempre alimentando ali a sua rede social, por causa disso, porque você criou uma conexão com a cliente, essa conexão virou desejo, e ela vai ter você. O educacional você já atrai as pessoas como inspiração financeira, ou inspiração como conceito de beleza, ou inspiração... Resultados. Então, assim... são dois pontos diferentes. Então eu não tenho certeza, assim, eu não consigo te responder se isso ajudaria no seu negócio. No negócio, né, com as suas clientes. Mas eu acredito que sucesso é sucesso, né? Então eu acho que o sucesso puxa o sucesso também. Então, se você entra no negócio educacional, entra no educacional e você tem sucesso nele, automaticamente vai ajudar, vai agregar no seu negócio. Eu acho que é mais ou menos isso. Gilson, você já voou tanto aí por tantos estados, tantas cidades, e você continua em Coronel Fabriciano? Timóteo? Estou confundindo as vozes. Eu nasci em Coronel Fabriciano. Não, mas eu acho que tudo aqui, eu considero aqui como tudo um só. Vamos chamar tudo de Vale do Aço. Eu quero entender assim, uma pessoa que alcançou, talvez não o ápice da carreira, mas está bem próximo da notoriedade, do sucesso, já teve tantas oportunidades. Você nunca pensou em mudar de base, o tempo todo, de ter outros salões? O tempo todo. Por que não fez? Então, é algo muito engraçado. Ou não assim. É um sonho, um desejo do seu Não, coração? É algo muito engraçado. Assim. Eu falo engraçado porque existe um desejo muito grande, assim, principalmente quando eu vou muito em São Paulo. Né, o centro técnico é lá, então eu vou muito lá, as reuniões são todas lá. Realmente o que você falou, eu acho que assim, eu posso listar que quase que deu todos os estados do Brasil mesmo, quase todos. Eu já dei curso nos Estados Unidos, umas 2 ou 3 vezes. Já fiz atendimento lá de cliente, em Portugal, América Latina, praticamente toda, México, esses outros países aí, El Salvador, que é lindo. E toda vez que eu vou, o que acontece? A gente é muito bem acolhido, né? A gente está lá como autoridade, então cria toda uma situação. Por exemplo, Portugal. Portugal quase fui embora, de verdade. Eu cheguei a olhar minhas coisas para vender, fiz parceria lá, ia montar um salão. Eu sou apaixonado com Portugal. E isso acontece, esse sonho. Aí começa a nascer aquele monte de coisas na cabeça da gente. O que te prende? Aí que eu acho engraçado. Eu venho... a última viagem para Portugal, eu vim planejando a minha mudança. Eu estava em reunião com o dono da distribuidora lá, ele falou que conseguia a cidadania, a gente ia fazer parceria de montar um salão. E isso vem desde a viagem todinha, é longa, né? Então vem planejando tudo isso. Quando eu chego em casa, quando eu chego na cidade, é que as coisas mudam. Eu não sei, sinceramente, eu precisava de buscar essa resposta, porque eu não consigo te dar essa resposta. Ano passado eu olhei para montar um salão em Patinga, porque eu estava tendo muita dificuldade de cliente que vinha só para fazer cabelo. Elas param no aeroporto ali aqui de Patinga, e a distância até o salão é um pouco distante, é um pouco longa. E então, assim, por solidariedade às clientes, eu pensei de montar um salão aqui que ficaria mais fácil. Aluno também, né? A gente dá muito estágio, então os alunos vêm, então é uma distância considerável. E aí eu pensei, eu juro pra você que eu olhei mais de semana, eu pedi corretor aqui em Patinga, eu movi um céu assim para tentar mudar. E eu não consegui. Porque salão é muito difícil. O espaço físico é muito difícil, entendeu? Você já fez aquela análise comportamental? Do DISC? Para saber se você é dominante, influente? Sim. Eu sou influente e dominante. Não deveria ser algo... Você tem que buscar entender realmente se é uma fratura emocional que está te prendendo. Porque não é o perfil do dominante e influente, né? Layara. Layara, então, aí você vai entrar num outro caso, num outro ciclo que eu estou vivendo. Porque dos 30 aos 40 anos, eu realmente me dediquei muito à profissão. Eu acho que eu entrei no modo automático, e aí acabou que eu me desliguei das coisas. Eu me desliguei principalmente de algo que é muito importante, que foi eu mesmo, assim. Quando eu digo desligar, assim, porque eu percebi que eu estava evoluindo a profissão, mas não estava
quando eu olhava pro espelho, eu percebi que eu não estava evoluindo fisicamente e principalmente emocionalmente. Porque quando você dá uma pausa assim, você começa aí você entra no automático, trabalhando horrores. Tinha uma época que eu tava viajando 4 vezes por mês, uma vez por semana, todo final de semana, dando curso. Foi onde o nome da gente estourou e tal. Aí você entra no modo automático. Automático mesmo, assim. Eu não sei te explicar, não, mas realmente parece que você desliga das coisas, assim. Inclusive, foi por isso que eu fiquei muito emocionado quando eu vi aquela dinâmica no curso de oratória, de você olhar para o espelho e conversar com você mesmo. Não sei se você estava nesse dia, mas você deve ter Acho que eu visto no faltei grupo. nesse dia. Eu faltei também. Eu faltei também, mas aí eu vi no grupo. O que acontece? Quando você pausa e você começa a olhar para você começa a perceber que você está crescendo profissionalmente, mas o seu físico não está acompanhando e o seu emocional não está acompanhando. E quando eu percebi isso porque eu era fumante, né? Estava sedentário e o meu emocional estava assim, destruído. E aí, você lembra que eu te falei que problema para mim nunca foi algo ruim? Eu sempre vi, nunca Problema foi. nunca foi um Problema problema. nunca foi problema para mim. Então eu percebi que eu precisava de resolver. E aí eu entrei no modo evolução total. E eu já sabia que se eu procurasse melhorar por dentro, né, o meu interno, naturalmente o externo ia ser consequência. Observe para você ver, toda vez que você acorda de manhã assim, faz uma oração legal, né, ou faz um ritual de positividade, igual muitas pessoas fazem, naturalmente você vai querer pentear melhor o seu cabelo, você vai começar a olhar se o seu rosto tá legal, você quer fazer uma maquiagem, se a sua roupa tá legal. Isso é bem natural no ser humano. Então toda vez que você evolui por dentro, você automaticamente por fora é consequência. E aí eu comecei, talvez seja o motivo de eu chorar muito, não é? Aí eu comecei a observar que eu precisava de ajustar algumas coisas. Então, assim que eu comecei a buscar melhorar o autoconhecimento ali, eu já percebi que o cigarro era uma coisa ruim, então eu parei de fumar. O sedentarismo já ficou. Eu percebi que eu precisava Nossa, tem melhorar minha pouco estética. tempo? Tem pouco tempo. Eu Caramba. comecei a melhorar minha estética, então eu percebi que eu precisava o sedentarismo já não me favorecia mais. É como se fosse um jogo, né? Para você conquistar algo, você precisa de eliminar algo. Igual você chegar na sua casa e o seu quarto tá todo bagunçado ali e cheio de móveis e você precisa de colocar um móvel melhor. Então, para você colocar um móvel melhor, você precisa de eliminar aqueles outros antigos que estão ali. Principalmente os que não têm utilidade mais. Ou principalmente os que te prejudicam, né? Então, você precisa de eliminar ali, jogar fora para depois você colocar os móveis novos. Então, é mais ou menos esse jogo. Então, se para mim conseguir algo, eu precisava de eliminar algo ou precisava de agregar alguma coisa. E eu fui fazendo isso. E a partir daí isso foi ano passado, comecei no início do ano passado. Então, quando começou essa virada de 2025, começou a aparecer novas ideias. Tem um negócio que eu falo, foi o Pablo Marçal que falou isso, que ele fala que novos lugares, Novas novas pessoas. pessoas, novas ações, novos resultados, algo do tipo. Isso é muito real, isso que ele fala. Inclusive, a gente está aqui agora é resultado de novas ações, novas pessoas, né? Então, Exato. por exemplo, você é uma pessoa nova. Inclusive, quando eu fui fazer o curso de oratória, eu falei com o rapaz, eu falei assim, olha, eu tenho 3 cursos de oratória online, mas eu quero fazer presencial. Eu quero me relacionar com as pessoas. Entendeu? Por isso que quando eu chego ali, eu me entrego por inteiro exatamente por causa disso, porque eu queria ter pessoas novas na minha vida e tal. E aí eu percebi que começou a vir novas ideias. E essa ideia de evoluir a minha empresa, talvez seja um momento agora, assim, tipo, talvez não dava certo antes, porque o Gilson de antes não tinha sustentação suficiente, talvez eu não tinha força. Eu tô lendo um livro que a menina me deu, eu não lembro o título agora, que ele fala exatamente disso. O ser humano em alta performance, ele precisa estar no mesmo nível de espírito, Eu já ia corpo e fazer mente. esse comentário. É. Na verdade, eu penso que a busca do ser humano máxima da vida é por equilíbrio. Equilíbrio é a palavra que eu estava achando isso aí. A gente precisa ter equilíbrio, harmonia em todos os âmbitos da vida. Então, quando a gente fez aquela atividade na última aula, por exemplo, que a gente vai citando cada área da vida, esse tipo de reflexão que você tem tido, de se olhar para dentro, você tem tido tanta
tantas fichas têm caído porque, primeiro, você nunca parou para fazer isso, para se olhar por dentro. E segundo, porque você tem percebido que nessa engrenagem da vida, muitas coisas alavancaram enquanto outras ficaram no meio e outras para trás. Exatamente. Então, a roda da vida, ela não gira com sucesso, ela não gira de maneira eficaz, de maneira assertiva, nem de maneira equilibrada, principalmente, se a gente não tiver com um olhar atento, com um olhar cuidadoso, carinhoso para todas as áreas da vida. Então, não adianta a pessoa estar com a conta bancária estrondosamente milionária, com muitos seguidores no Instagram, popularidade, mas se ela não tiver a fé sendo alimentada ali diariamente. Exatamente. Nem com a saúde em dia, mas ela não estiver buscando estudar, se aprimorar. Então, a gente tem que fazer uma busca em todos os âmbitos da vida. Porque eu acho que o fundamento de tudo é isso. Exatamente. Eu vi uma historinha que eu achei interessante demais, que foi que a luva, ela se sentia só e se sentia sem vida. E é uma luva mesmo, que a gente coloca nas mãos. E aí essa luva, para tentar se completar, ela tentou se encaixar no pé de uma galinha, tentou se encaixar no pé de um porco, de um cachorro, e não dava certo. E aí um certo dia um ser humano, né, um homem pegou essa determinada luva e vestiu. Aí no ter vestido, ela percebeu que ela ganhou mais vida, ela começou a ganhar mais movimento e ela se sentiu completa. Então o que eu entendi dessa história é que às vezes pra gente ter essa alta performance, a gente evoluir, a gente precisa olhar pra gente mesmo, né? Se ela tivesse olhado para ela mesma, ela ia entender a forma dela, como ela era realmente. E aí ela não ia ficar perdida, tentando preencher aquele espaço em lugares, em pessoas que não a preenchia de verdade. Então, eu me sentia mal, me sentia incompleto, me sentia meio incompleto mesmo, seria a palavra certa. Não vou dizer sem vida, não, porque eu sempre fui uma pessoa, igual você falou no início, realmente eu sempre fui lutador, sempre entendi que a vida era algo importante, eu precisava de valorizar. E lutar mesmo, luta pra mim sempre foi algo que nunca foi um problema. Mas eu percebia que eu buscava essa completude de forma errada. Então, assim, quando Talvez eu comecei a perceber que... específicos, Exatamente. mas não como um todo. Então, quando eu comecei a perceber que eu precisava de olhar para mim mesmo, ver minha forma, ver que era eu que iria preencher eu mesmo, as coisas começaram a dar certo. Então, talvez na época não dava certo, as ideias que eu tentava fazer acontecer não acontecia, porque não era para acontecer. Talvez não era o momento certo. E eu realmente, de coração, assim, eu não sou uma pessoa muito praticante religiosa, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Já ia te perguntar isso. Eu sou muito espiritualizado, muito. Você é cristão? Sou cristão. Inclusive, Jesus Cristo, para mim, é a minha base de tudo, assim. Eu sou apaixonado por aquele homem. Sabe que eu conheço a historinha da luva na versão gospel. É? Eu vi no Conheço. livro. Hoje. Olha que legal. A versão gospel é o seguinte. Qual que é a sensação que a pessoa tem depois de testar a luva em vários lugares e não dar certo? E ela encaixar perfeitamente nos 5 dedos. Finalmente encaixar nos 5 dedos. Qual que é a sensação que você fosse essa pessoa sentiria? Conforto? O que mais? Liberdade? Completude. Pertencimento. Exatamente. Pertencimento. Satisfação, conquista. Exatamente. Tudo isso é o Espírito Santo, quando a gente abre o coração para ele entrar na nossa vida. Sem o Espírito Santo, a luva, ela vai continuar encaixando no pé da galinha. Exatamente. Eu acho que como Deus, né, deixou claro que nós somos a imagem e semelhança dele, então eu acho que tem total a ver, né? Então, se eu preciso de me amar, e eu me amando, eu me sentindo completo, espiritualmente, mentalmente, eu acho que aí sim a gente tem capacidade de amar alguém, né? Então, eu acho que o que estava faltando em mim, até para uma questão de relacionamento mesmo, com as pessoas mesmo, quando a gente fala de amor, não só relacionamento conjugal, mas o amor num todo, assim. Eu acho que o que faltou em mim é isso. É me amar e tal. E eu lembro que eu passei por uma outra coisa que aconteceu comigo, lembrando que agora, foi que nessa busca de alta performance, eu
eu percebi que eu estava com alguns problemas de hormônio, por exemplo, minha testosterona estava muito baixa. E aí eu fui consultar com o médico e aí eu, né, falei de todos os questionamentos, tudo que estava me travando e tal. E aí ele fez a reposição e ele me falou um negócio que eu achei muito massa. Ele falou assim, olha, você vai perceber que a partir de hoje você vai conseguir se conectar mais com as pessoas. Você vai conseguir realmente agregar na vida das pessoas. Porque gente doente não cura ninguém. Entendeu? E eu achei isso muito massa, porque na hora eu busquei um dia que eu estava num curso, e esse curso foi muito motivacional, e foram por uma classe de profissionais que estavam iniciando ali, e eu falei bonito. Assim, eu achei que minha performance foi boa, eu falei legal, falei da minha história, porque assim, quando a gente fala, quando eu falo das minhas superações, e eu vivi exatamente o que a pessoa está vivendo, então realmente eu tenho um caminho, né, para mostrar para a pessoa. Então é fácil, é tranquilo. Mas aí, assim que eu terminei a minha apresentação, eu desci do palco e fui fumar. E aí, na hora que eu estava lá fumando, primeiro que eu me senti mal, porque tinha uma turma enorme de profissionais lá. Tinha uns conversando no telefone, outros assim, sabe? Profissionais que estavam lá me assistindo. E eu já entendia que o cigarro ele era um vício de gatilho, tipo assim, de escape, né? Por exemplo, as pessoas precisam de alguma coisa para satisfazer. E é como se você ligasse um botão de foda-se na sua vida, assim. Então, tipo, o cigarro, ele é um pouco disso, assim. E aí eu falei assim, cara, eu tava ali em cima no palco agora falando sobre alta performance, sobre evolução e tal. E o tabagismo, ele é uma das coisas que rouba muito da gente, sabe? Rouba disposição, rouba saúde. E eu tô aqui. Não faz sentido. Então, assim, são essas coisas que foram me incomodando, entendeu? Eu fui percebendo que isso era algo que realmente me incomodava pra caramba. E isso, quando ele comentou comigo que gente doente não cura ninguém, isso me incomodou exatamente por isso. Porque pra mim pegar no braço da pessoa, pra mim ter força, na verdade, pra me pegar no braço da pessoa e levar ela comigo, levar ela pra um caminho, tirar ela, muitas vezes, de uma desmotivação, um profissional. Eu não sei se você conhece muito da minha área, mas a minha área, ela é realmente uma área próspera. Ela é próspera. Assim, se você começar a rodar pelo Brasil aí, pelo mundo, você vai ver profissionais de beleza, igual, por exemplo, tem um amigo meu que ele tem uma vida luxuosíssima. Tipo, ele anda de Porsche, a esposa dele também. Tem casa na Alphaville, tem casa não sei na onde, tem casa não sei na onde. Então, o que acontece? É uma profissão próspera. Só que, ao mesmo tempo que é uma profissão próspera, muitos profissionais não conseguem prosperar porque parece que tem, eu não sei se é... Falta equilíbrio. Gilson, deixa eu fazer um comentário com você que está aqui queimando meu coração, sem querer evangelizar e sem querer ser a pastora, até porque eu não tenho conhecimento bíblico suficiente para isso. Mas você está compartilhando aí as suas buscas por autoconhecimento, e isso é um caminho sem volta, né? Eu sei, inclusive machuca, né? Desde que eu comecei também a estudar, fazer processo de coach, correr atrás desses mentores todos, desses coaches todos, tem sido um despertar também tremendo. Mas o que eu tenho percebido é que, paralelo a esse despertar de consciência cognitivo, eu tenho buscado espiritual também. E os dois, do lado a lado, aí não tem para ninguém. Concordo. Então, eu não vou defender religião, nem defender, enfim, achismos. Eu, como cristã, eu acredito na Bíblia. Sim. E se você lê e entende minimamente a Bíblia, você entende tudo. Então, quando você fala, por exemplo, que desce do palco num êxtase de felicidade e que vai fumar, você está entregando ali que dentro que no seu excesso reflete uma falta dentro de você. Exatamente. Quando você comenta que o médico disse que uma pessoa doente não cura ninguém, assim como uma pessoa infeliz só suga a felicidade do outro, ela não consegue transparecer nada. Uma pessoa que não se ama, ela não consegue amar ninguém, e assim sucessivamente. Então, o grande problema das pessoas hoje é a falta de identidade, de não conhecer o seu propósito, mas principalmente o cerne. É não entender qual que é a sua identidade. Como cristã, eu digo, a identidade em Cristo. Porque você falou que nunca teve problema com os problemas. Mas o que é o problema, o que é o vício, o que é a falta de dinheiro, o que é a confusão mental, se não uma desgraça?
E o que é a desgraça? É a falta de graça. Verdade. O que é a falta de graça? É a falta de conexão com o divino. Seja a sua reza, seja a sua ida à missa, a sua ida ao culto, o seu relacionamento em comunidade ali pastoral, enfim, o seu joelho no chão, a sua conexão com o divino. Porque quando você entende que na Bíblia você é a imagem e semelhança de Deus, você é um filho querido e amado de Deus, pronto, está tudo explicado. Não te deveria sobrar espaço para o vício, não te deveria... Sou pecador igual a todos. Sim. Né? Mas eu digo assim, trazendo isso para um contexto de lucidez. Do mesmo jeito que a gente busca melhorar nas nossas emoções, a gente deveria pegar a espiritualidade, aquilo que a gente tem acesso na Bíblia, e extrair o melhor daquilo. Entender que qual que é o problema real que eu estou vivendo aqui? É problema na minha liderança? Como Jesus fez com os liderados dele? Por isso que eu sou fã dele. O problema é dinheiro? Será que eu não estou invertendo os meus valores e focando mais no dinheiro do que entregar minha vida e confiar plenamente a Jesus? Então, eu queria só dividir isso com você, porque eu estou longe ainda de ser uma pessoa entendida, espiritualizada, mas eu percebi que isso queimou muito forte no meu coração nas últimas 3 semanas. Eu percebo que quando eu me afasto, quando eu paro de ler a Bíblia, quando eu paro de buscar, a minha fé ela fica morna. A minha fé fica morna e parece que eu começo a repelir inconscientemente. Eu paro de perceber a beleza das pessoas, das coisas, de Deus. Começa a aparecer mais problema que o normal. Parece que silencia o mundo espiritual perto de mim. Por quê? Porque é a falta da graça. Eu concordo. A falta da graça. Então, muito dos nossos problemas é permissão, que a gente dá legalidade. Eu concordo. Na verdade, assim, eu sempre... O pecado... até secou. Mas falou lindo. E é isso aí. Eu concordo 100% com você. A espiritualidade, assim, ela sempre foi algo muito forte para mim. Sabe? Eu tenho muito temor e respeito a Deus, muito. Inclusive, quando eu começo minhas orações, a primeira coisa que eu falo, eu peço Ele perdão pelos meus pecados, né? Porque a gente é pecador, né? Eu acho que todos nós temos dentro da gente todos os sentimentos, os bons e os ruins. Agora, o que define a gente é a atitude, né? O qual que a gente escolhe para a vida da gente, principalmente se a gente externa aquilo ou não, sabe? Pratica aquilo ou não. Mas assim, então eu sempre peço a Deus perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas. Peço a Ele para me dar sabedoria e primeiro perdão para mim ser digno de conversar com Ele. Então assim, para mim isso sempre foi regra, tenho muito respeito. Mas eu fui evangélico durante um tempo, tive algumas decepções, né? Eu não sei se você sabe, já fui casado, aí separei no primeiro casamento e acabou que eu tive algumas decepções. E sempre tive um contato, assim, um relacionamento muito, muito bom com a Igreja Católica, mas também não sou praticante, né? Porque minha mãe é católica e meu pai é evangélico, olha que engraçado. Então, assim, eu entendo que religião, né, você escolheu ali, eu acho, para mim é extremamente importante, muitas pessoas precisam, sim, de alguém para guiar, né, e tal, precisam de um local ali para ser como guia mesmo, né? Às vezes, muitas vezes até para deixar de fazer algo errado, ele tem ali aquela liderança ali que vai ajudar ele a conduzir ele para um caminho melhor. Mas eu realmente não estou praticando muita religião, estou um pouco eu e Deus, sabe? Assim, mas a minha espiritualidade, meu relacionamento com Ele é muito forte. Então a parte religiosidade está um pouco... posso praticar mais, né? Se eu achar um lugar que eu me sinta bem, me sinto acolhido... concordo, né, com as doutrinas, porque são humanas, então eu preciso de concordar também, porque senão, imagina, eu chego na sua casa e eu gosto de pisar em cima do sofá. Se você virar para mim e falar assim... Regra de etiqueta. Exatamente. Então, assim, mas a minha espiritualidade, meu relacionamento com Deus é muito forte, sempre foi. E é exatamente por ser forte é que eu quis ser uma pessoa melhor. E, inclusive, uma das minhas metas é fazer um curso presencial de filosofia, porque eu gosto essa forma de ver o lado bom das coisas, de evoluir como ser humano, sabe? Que a filosofia prega. Eu acho muito legal. E é exatamente essa busca que eu estou tendo, porque eu percebi que todas as atitudes erradas que eu tinha influenciavam. E é tão real isso que, quando eu parei, por exemplo, de fumar, eu percebi que muitas pessoas pararam de fumar. Um grande amigo meu de Portugal falou comigo: Gilson, eu parei de fumar por você. Quando eu comecei a treinar, eu percebi que muitas pessoas começaram a treinar. E até na minha própria equipe.
né, no meu salão, eu percebo que os meninos começaram a treinar. Então, assim, eu percebi que quando eu escolhia, né, dentro de mim, eu escolhia as melhores atitudes, eu percebi que aquilo influenciava na vida das pessoas. Aí que me virou a chave. Eu falei, então quer dizer que quando eu fazia algumas atitudes erradas, eu também influenciava as pessoas. Sem dúvida. Então, assim, eu percebi que se eu me evoluísse como ser humano, eu iria agregar na vida das pessoas. E voltando a quando eu era mais novo, eu percebi que a única forma de eu crescer na vida era eu fazendo a diferença. Tanto que eu te falei, né? Que quando eu estava no salão da minha irmã, e depois eu percebi que eu era bom no que eu fazia, e como eu fazia a diferença na vida das pessoas, as pessoas me pagavam por isso. Então, da mesma forma, hoje, como eu percebi que isso fazia diferença para o meu crescimento financeiro, eu percebi também que para o meu crescimento pessoal, eu precisava de fazer o bem na vida das pessoas. Quanto melhor eu crescia, quanto mais eu evoluía como ser humano, mais eu agregava na vida das pessoas. E com essa onda de fazer vídeo onde as pessoas contavam a história delas, isso foi um boom agora recentemente na rede social. Uns 2 anos, talvez, né? Tem uma amiga nossa, chama Gui, ela tá muito famosa na rede social. E foi até ela que incentivou a gente a fazer isso. Ela cresceu muito, ela hoje é formadora de opinião gigante aí na rede social. E foi ela que incentivou a gente, só falou, cria sua identidade, só não tenta imitar muito, faça alguma coisa. Mas é real, né? Você se inspira, mas não imita, né? Não, a Kemily tá aqui, a minha social media, ela sabe os bastidores. Não, eu já ia falar uma bobagem, não sei se eu posso falar. Fala pra lá, danado. Não. As polêmicas. Que aí a gente fica vendo, assim, essa questão do copia, mas não faz igual, sabe? Mais ou menos nessa linha, assim. Sim. Aí, às vezes, a gente se depara ali com algum profissional da área que tá fazendo alguma coisa, aí te dá uma doidinha, assim, mas ao mesmo tempo você pensa assim, poxa, eu tô inspirando, né, de alguma maneira. Mas deixa eu aproveitar essa pauta, então. Você, ao longo desses tantos anos da sua jornada de trabalho, de carreira, você já tomou algum baque, uma frustração com algum colega de trabalho? Colega não, algum profissional cabeleireiro, enfim, do ramo, que tivesse agido de má fé ou que, enfim, te denegriu? Muito. Assim, Te copiou? mais na parte da educação. Eu... Dentro do salão é o meu mundo, né? Eu sempre falo que ali é meu castelo, ali o que acontece ali... Ali você reina. Ali é meu castelo, então o que as pessoas pensam sobre mim ali não importa, né? É diferente, externo, né, que eu falo. Dentro da minha comunidade, não. O que eles pensam sobre mim é importante, principalmente um cliente e tal. Mas na área da educação, sim. Eu percebi essa competição excessiva e isso me travou. Inclusive, eles conseguiram, muitos desses profissionais, essa competição, esse desmerecimento, sabe? Tudo, sabe? O que eu percebi é exatamente isso. Tudo que eles puderem usar contra você, eles vão usar. Caramba, isso é real, isso é pesadíssimo. Sim. Só que você sabe qual que é o problema, Layara? Eles conseguiram por um tempo. Eles conseguiram. Mas fizeram com você? Conseguiram. Conseguiram emocionalmente me travar a ponto de eu sentir, assim, crise de pânico. Eu lembro de um caso de um profissional que ele realmente ele criava uma situação. Imagina que a gente é né? Vamos colocar assim como se a gente fosse uma família, né? Na época era uma família, a gente considerava como se fosse uma família de 15 profissionais, por exemplo. Então ali dentro eles criavam essa divisão, né? Por exemplo, olha, junta comigo que eu sou maior do que você e você junta comigo que eu sou maior do que você. E aqueles deixavam nítido, é como se eles criassem uma certa comunidade, né? Então, o que acontece? Aquilo era quase como se fosse época de escola. É como se fosse um bullying, quase como se fosse um bullying adulto, assim, sabe? Então, isso meio que mexia com o emocional da gente. Mas sabe? fazia diretamente com você, no caso? Ou te denegria para terceiros? Sim, denegria, mas, né, por exemplo, pegava o seu trabalho e comentava que o seu trabalho não estava um trabalho digno, por exemplo, de uma campanha. Entendeu? Assim, era um negócio pesado. Sabe? É porque se eu ficar falando que a pessoa vai conciliar. Deixa eu te contar também que é o bom que desabafo. Eu tô vendo a Kemily aqui, eu só fico lembrando do caso. Recentemente eu passei por isso 2 vezes até hoje. A primeira eu confesso que eu ainda não entendi.